Eu estava amarrado, com as mãos presas nas costas, dentro de um buraco estreito que eles cavaram em menos de 20 minutos na minha frente. O som da terra caindo era alto. Parecia trovão dentro da minha cabeça, e eu sentia o peso esmagando minhas pernas. Eu queria gritar, mas a boca estava cheia de areia, e o pânico travou minha garganta. Aquilo não era um filme, era a minha vida acabando ali. A sensação de ser enterrado vivo é a pior coisa que um ser humano pode sentir. Eu garanto a vocês, o ar começa a faltar, antes mesmo da terra cobrir a cabeça, porque o medo consome todo o oxigênio do seu sangue. Eu olhei para cima e vi os rostos deles, suados, com raiva, jogando terra como se eu fosse lixo. Eu estava tremendo, mas não tinha para onde correr. As paredes do buraco eram altas e eu estava imobilizado. Foi ali, naquele momento de horror absoluto, que eu percebi que nenhum ser humano na Terra poderia me ajudar. Eu estava sozinho no meio do deserto com assassinos. Eu sentia a terra subindo, cobrindo minha cintura, apertando meu estômago como uma cobra gigante. Cada vez que eu respirava, o espaço diminuía e a terra compactava mais ao redor do meu corpo. O líder deles ria e falava coisas na língua local que eu entendia, insultando meu Deus, dizendo que meu Jesus não tinha poder para tirar terra de cima de mim. Aquilo doeu mais do que a areia nos olhos. Era um ataque espiritual direto. Eles queriam ver se eu ia negar a minha fé antes de morrer sufocado. Mas eu mordi a língua para não gritar e comecei a orar em silêncio. Antes de eu contar como saí desse buraco, deixa eu me apresentar rapidinho para você entender o contexto. Meu nome é Amari, e eu sou um homem simples, ex-professor de escola. Eu morava numa vila pequena na Somália, numa região dominada por grupos extremistas que odeiam cristãos. Eu sabia dos riscos. Todo mundo sabe que seguir a Jesus naquele lugar é pedir para morrer. Mas eu sentia algo queimando no peito. Uma vontade louca de ensinar as crianças a ler e, através da leitura, apresentar a Bíblia. Eu não era herói. Era só um homem obediente ao chamado que sentiu. Durante 5 anos, a gente viveu operando nas sombras, fazendo cultos no porão da minha casa, com as janelas vedadas com colchões. Eu achava que a gente era esperto, que ninguém sabia o que estava acontecendo ali nas noites de sexta-feira. A gente cantava baixinho, quase sussurrando, e líamos a palavra com uma lanterna no centro da roda. Era perigoso, mas a gente sentia uma paz que não tem explicação lógica. Só que a gente esquece que o inimigo está sempre vigiando, procurando uma brecha para destruir tudo. E a brecha apareceu através de uma traição. Foi um vizinho que eu ajudei muitas vezes, dei comida, dei remédio para a filha dele. Ele entregou a gente em troca de dinheiro e proteção. Numa terça-feira à noite, eles arrombaram a porta da minha casa. Não teve conversa, não teve aviso. Eram 5 homens armados, gritando, quebrando tudo o que viam pela frente. Eles me arrastaram para fora pelos cabelos, na frente da minha esposa e dos meus filhos. Eu gritei para eles não reagirem, porque eu sabia que se eles fizessem qualquer movimento, eles matariam todos ali na hora. Foi a cena mais dura da minha vida. Eles me jogaram na caçamba de uma caminhonete velha e me levaram para o meio do nada, num lugar deserto e seco. A viagem durou umas 2 horas, e a cada solavanco do carro eu batia as costelas no metal. Eu estava com muita sede, minha boca estava seca igual lixa, e o medo tentava dominar minha mente. O diabo ficava sussurrando no meu ouvido. Deus te abandonou, Amari. Cadê o seu Deus agora? Você vai morrer aqui, e ninguém vai achar seu corpo. Era uma batalha na mente, tentado me fazer desistir e amaldiçoar a Deus antes do fim. Quando o carro parou, eles me tiraram de lá e me jogaram no chão quente. O sol estava forte, queimando a pele. Eles não me bateram muito nessa hora, porque o plano deles era pior. Eles pegaram as pás e começaram a cavar. Eu fiquei ali, de joelhos, olhando eles abrirem a terra. Você não tem noção do que passa na cabeça de um homem vendo a própria cova sendo aberta. Eu tentei negociar,
Ofereci dinheiro, disse que ia embora do país. Mas eles não queriam dinheiro. Eles queriam fazer um exemplo. Eles diziam: vamos plantar você aqui para ver se o seu Jesus te faz crescer. Eles me empurraram para dentro do buraco quando ele já estava na altura do meu peito. Eu caí de pé, desequilibrado porque as mãos estavam amarradas. E aí começou aquilo que eu falei no começo: a terra caindo, pá após pá. O peso nas pernas foi ficando insuportável. Quando a terra chegou no meu peito, ficou difícil respirar. O peso da terra impede seu tórax de expandir. Então você tem que fazer força para puxar o ar. É uma agonia lenta. Eu olhava para o céu azul e pensava: Senhor, é hoje. Eu estou pronto, mas não deixa eu sofrer tanto. A terra chegou no meu pescoço. Eu conseguia sentir os insetos andando na terra perto do meu rosto. O líder deles parou e se agachou na beira do buraco. Ele cuspiu na minha cara e disse: última chance. Nega esse Jesus e a gente te tira e te dá um tiro na cabeça para ser rápido. Se não negar, a gente cobre a cabeça e você morre engolindo terra. Olha a crueldade. A misericórdia deles era me dar um tiro. Naquele momento, humanamente falando, eu queria o tiro. O pavor de ser enterrado vivo era tão grande que a morte rápida parecia um presente, mas algo aconteceu dentro de mim naquele segundo. Não foi coragem minha, eu sou medroso. Foi o Espírito Santo. Uma força subiu pelos meus pés, mesmo presos na terra, e tomou conta da minha boca. Eu olhei no olho dele e disse, com a voz rouca de areia: eu não posso negar quem me deu a vida. Jesus é o Senhor, vivo ou morto. O homem ficou com tanta raiva que ele pegou a pá e levantou para bater na minha cabeça, para me desmaiar, antes de jogar o resto da terra. Eu fechei os olhos e esperei a pancada que ia apagar tudo. Foi aí que Deus interveio. Mas não pense que desceu um anjo com espada de fogo, que começou a chover granizo. Deus usou a confusão deles. Na hora que ele ia bater, o radiocomunicador no cinto de um dos outros homens começou a gritar. Era um alerta urgente. Parecia que uma patrulha do governo ou um grupo rival estava se aproximando da área deles. O homem que segurava o rádio gritou: eles estão vindo! Temos que sair agora! O pânico tomou conta deles instantaneamente. A coragem deles era só contra um homem amarrado. Contra soldados, eles eram covardes. O líder hesitou. Ele olhou para a estrada. O som de um motor longe começou a ficar audível. Ele praguejou, jogou a pá no chão e disse: deixa ele aí. Os animais terminam o serviço ou o sol mata ele. Eles correram para a caminhonete, entraram desesperados e arrancaram com o carro levantando poeira. Eu fiquei ali, enterrado até o pescoço, sozinho. O silêncio voltou. Só se ouvia o motor do carro deles se afastando. Eu estava vivo, mas estava preso. A terra estava socada, dura como pedra ao redor do meu corpo. Eu tentei me mexer e nada aconteceu. Era como se eu estivesse concretado. O sol estava a pino, queimando minha cabeça. Eu comecei a gritar por socorro, mas quem ia ouvir? A patrulha que eles falaram nunca passou por ali. Talvez tivessem desviado. Ou era alarme falso. Eu estava sozinho com Deus. A euforia de não ter morrido na hora passou, e o desespero voltou. Deus, o Senhor me livrou da pá, mas vai me deixar morrer de sede aqui. A mente humana é falha. A gente duvida mesmo depois do livramento. Eu comecei a chorar, e as lágrimas misturavam com a terra no meu rosto. Passei horas ali. O sol começou a baixar, e o frio da noite do deserto começou a chegar. Quem conhece deserto sabe. De dia é forno, de noite é geladeira. Eu comecei a tremer, e o tremor do meu corpo fazia a terra apertar mais. Eu sentia que ia desmaiar de exaustão. Foi quando eu lembrei de um versículo. Não lembro onde está agora, mas fala sobre a força que vem do Senhor. Eu fechei os olhos e parei de lutar com o corpo. Comecei a lutar com o espírito.
Comecei a orar, não pedindo para sair, mas agradecendo porque ele estava ali comigo no buraco. Enquanto eu orava, senti uma calma sobrenatural, e junto com a calma veio uma ideia, uma clareza mental que não era minha. Eu percebi que a terra, apesar de pesada, estava seca e arenosa na superfície. Se eu conseguisse mexer meus ombros para frente e para trás, milímetro por milímetro, eu poderia criar um espaço. Parecia impossível, porque minhas mãos estavam amarradas nas costas, o que travava meus ombros. Mas eu comecei. Doía muito. Parecia que meus ossos iam quebrar. Eu fazia um movimento minúsculo, e a areia cedia um grão de cada vez. Eu fiquei fazendo isso a noite inteira. Jesus, me ajuda. Eu sussurrava a cada movimento. Jesus, empurra comigo. Era dor pura. Meus ombros estavam em carne viva pelo atrito com a roupa e a corda. Em um momento, eu fiz uma força tão grande, gritando o nome de Deus, que senti um estalo no meu ombro esquerdo. Acho que desloquei alguma coisa ou rasguei um músculo. A dor foi cegante. Mas esse estalo fez meu braço soltar um pouco da posição travada. A corda, que devia ser velha ou estava mal amarrada na pressa, afrouxou um pouco com o movimento brusco. Com o ombro solto e doendo horrores, eu consegui girar o tronco um pouco mais. A terra ao redor do peito quebrou a compactação. Eu respirei fundo pela primeira vez em horas. O ar encheu meu pulmão e me deu uma energia nova. Eu comecei a girar o corpo, igual um parafuso, para a esquerda e para a direita. A areia foi descendo para o fundo do buraco e eu fui subindo, por centímetro. Foi uma luta física brutal. Eu não tinha força humana para aquilo. Eu estava sem comer e sem beber, ferido. Aquela força vinha direto do trono de Deus. Quando eu consegui tirar um braço para fora da terra, eu gritei. Não foi grito de medo, foi grito de vitória. Eu usei a mão livre para cavar a terra ao redor do outro braço. As unhas sangravam, mas eu não sentia nada. Em meia hora, eu consegui livrar meu tronco até a cintura. Eu me apoiei na borda do buraco e, com um último esforço que quase fez meu coração parar, eu me puxei para fora. Eu caí na areia do lado de fora, exausto, incapaz de ficar de pé. Eu olhei para aquele buraco e comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. A cova estava aberta, mas vazia. Eu fiquei deitado ali olhando as estrelas, sentindo a dor no corpo todo, mas a alma estava leve. Eu sabia que aquilo era um milagre. Pelas leis da física e da medicina, eu devia ter morrido de asfixia posicional ou de insolação, ou simplesmente não ter força para quebrar a terra compactada. Mas o Deus que abriu o Mar Vermelho também afasta a terra. Eu me arrastei por quilômetros, até chegar numa estrada onde um caminhoneiro cristão, por coincidência divina, parou e me ajudou. Ele me deu água e me levou para uma cidade segura. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Olha para mim. Eu não contei essa história para você achar que eu sou o super pastor. Eu sou um homem fraco que tremeu de medo. Eu contei isso porque eu sei que você, que está me assistindo agora, também está num buraco. Talvez ninguém jogou terra em você, mas a vida jogou dívidas, jogou um divórcio, jogou uma depressão, jogou um vício que te amarra as mãos e não te deixa mexer. Você sente o peso no peito, o ar faltando, e acha que é o fim. Você olha para cima e só vê os problemas rindo da sua cara, dizendo que não tem saída. O diabo está sussurrando no seu ouvido agora mesmo. Desiste, ninguém se importa. Esse buraco é fundo demais, mas eu estou aqui, vivo, respirando, para te dizer na cara dele que é mentira. Não existe buraco tão fundo que a mão de Deus não alcance. Se ele me tirou debaixo da terra na Somália, você acha mesmo que ele não pode te tirar dessa situação financeira? Você acha que ele não pode restaurar seu casamento? A diferença é que a gente tenta sair com a força do braço humano, e o braço humano cansa, quebra e falha. Eu só saí quando parei de tentar negociar com os homens e comecei a clamar a Deus.
O milagre começa quando a sua força acaba. É ali, quando você diz, Deus, eu não aguento mais, que ele diz, agora é comigo. O meu ombro teve que estalar, doeu, deixou cicatriz, mas foi necessário para eu me soltar. Às vezes, a dor que você está sentindo agora é só o processo de Deus quebrando a compactação para você sair livre. Não aceita a sentença de morte que o mundo deu para você. Eles cavaram a cova? Deixa cavar. O túmulo de Jesus também foi cavado, fecharam com pedra, colocaram guarda, e no terceiro dia ele saiu de lá. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você. Você tem noção do poder disso? Você não é vítima. Você é alvo de um milagre que está prestes a acontecer se você crer. Para de olhar para a terra e olha para o céu. Eu quero orar por você agora. Não fecha o vídeo, isso é sério. Onde você estiver, se puder, coloca a mão no seu coração. Sente ele bater? É Deus te dando mais uma chance. Senhor Jesus, eu apresento essa pessoa que está ouvindo minha voz. Deus, o Senhor vê o buraco onde ela está. O Senhor vê a angústia, o medo, a terra cobrindo a esperança. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo o peso saia agora. Arranca essa pessoa dessa cova de depressão, de vício, de miséria. Sopra o fôlego de vida de novo. Quebra as cadeias, desamarra as mãos e mostra que o Senhor é o Deus do impossível. Amém. Escuta, irmão, irmã. A minha vida é prova de que Deus não chega atrasado. Ele é pontual. Se você sentiu o coração acelerar, se você sentiu uma esperança nascer enquanto eu falava, não deixa isso passar. Isso é o chamado dele. A sua vida não acabou. A sua história de vitória está só começando. Você vai sair desse buraco e vai contar para todo mundo o que Deus fez, assim como eu estou fazendo. Se o meu testemunho tocou o seu coração, se inscreva nesse canal e continue testemunhando o que Deus pode fazer.